Sim. No Hospital de Xanadu, existem alguns exercícios da mobilização dos voluntários que lá trabalham. O mestre Ashima coloca dentro do calendário de vocês seria 2 dias de semana. A semana de vocês, 7 dias. Certo. Seriam 2 dias no calendário de vocês. Em 2 dias, no calendário de vocês, no Hospital de Xanadu, o mestre Ashima coloca aos voluntários do hospital o sistema vibratório, não de dança, mas um sistema de mobilização da frequência, que aqui vocês recepcionam como dança. No Hospital de Xanadu existe uma recepção próxima, mas de um campo diferenciado um pouco. Diante da frequência, da mobilização da frequência. Então, caríssimos, dancem. Sabe uma forma de vocês honrarem os seus ancestrais? Colocando músicas em que seus ancestrais sintonizavam. Me fale um ancestral que você sintoniza. Pode ser da sua família ou de alguma vida que você já esteve travestido. Qual uma época encarnatória que você recorda? Cantava muito como se fosse canto gregoriano hoje. Canto gregoriano. O canto gregoriano, você está se conectando, honrando a sua ancestralidade, honrando aquele que você foi e que você ainda é. Sim. Existem algumas pessoas que se conectam com um instrumento chamado gaita. Sim. Sabe o que é gaita? Sim. Gaita. Gaita é um instrumento que ressoa aos ciganos, consequentemente, desdobramentos outros, não é? Esse instrumento gaita tem um sistema de frequência muito agradável. Me identifico muito com o gaita. Não sei se é similar de conhecimento de vocês. A gaita tem um sistema vibratório na engenharia do instrumento muito bom, caríssimos. E que, inclusive, é um instrumento que você toca em uma conexão para a sua alma. Similar a também a harpa. A harpa traz campos vibratórios angelicais. Assim como poderia falar de vários instrumentos, não é? Assim como o violino. Sabe o violino? Sim. O violino traz também no campo, a sanfona traz um campo de frequência diante da engenharia. A sanfona traz uma mobilização do chakra base umbilical muito forte. Os instrumentos que aqui vocês conhecem estão diretamente relacionados aos 7 principais chakras de imediato, sem falar dos 8º acima e abaixo, não é? A flauta tem a ver muito com a expressão do campo laríngeo, de soltar. O pandeiro, aqui houve esse questionamento, o pandeiro tem a ver com o coração, a mobilização do coração e da ressonância estomacal do plexo solar, não é? Então percebam, o pandeiro traz um transbordamento de alegria, mexe com o campo amoroso, o amor, o seu estado emocional. O pandeiro traz, sim. A harpa, estar aqui. A gaita, estar aqui. Então percebem, caríssimos, que o campo vibratório está revestido, colaborando com o que eu já falei antes, não é? Do início. Então percebam que o sistema de frequência está dinamizado para todos, não é? O senhor falou de frequência, algumas pessoas perguntaram qual a melhor frequência para dormir. Alfa, beta, teta. Tem gente perguntando aqui a frequência. A frequência para ouvir? Para ouvir antes de dormir. A frequência para ouvir, se sua mente está mais agitada, se você teve um dia mais agitado, não é? Coloque a reverberação dos golfinhos a 999 Hz, não é? É uma frequência que é similar ao som que os golfinhos, sabe os golfinhos? Eles produzem
os golfinhos têm um campo receptivo como se fosse uma antena emissora frequencial muito forte. Existem tratamentos que têm observado que vocês já trazem para a terceira dimensão, mas que vocês buscaram em quinta dimensão, que é na água, sim, mas ao entorno de golfinhos. Os golfinhos têm ajudado no auxílio, não é? Tem ajudado diante de reverberações auxiliares a campos de paralisia cerebral, a campos de ressonância, de mobilidades do corpo por meio da frequência, por meio de paralisias corpóreas. O campo, este ato provocativo deste tratamento tem auxiliado bastante, não é? Digo, esta é a espécie, mas existem outras espécies também, como os equinos. Os equinos têm auxiliado bastante diante da sociabilidade do planeta. Existem alguns seres, principalmente os mais recentes chegados, que estão apresentando algumas dificuldades de sociabilidade planetária. Diante de traquejo de fala, diante de equilíbrio. Os equinos têm ajudado bastante. Caríssimos, vocês têm muitas potencialidades, não é? Para o aflorescer consciencial, vou chamar de O senhor falou de música, frequência, chakras. Já tem umas perguntas pedindo para o senhor falar sobre Reiki. Pode complementar com o Reiki? Sim, que é a terapia. O Reiki, caríssimos, é uma prática muito interessante. Inclusive, fiz a instrução para os garotos, não é? Há alguns anos atrás, não é? Foi. Para ser introduzido em Águas da Ruanda, porque vai além da imposição das mãos. Existem os símbolos, que assim são portais que se abrem, por isso que devem estar bem guardados e comedidos a sua utilização. E por meio destes símbolos, portais são abertos, por meio de rituais simples, porém potencializados, para a ressonância da canalização da frequência universal com a frequência vital, Rei e o Ki, colaborando para a união frequencial, ativando aquilo que está posto, excluindo aquilo que está em excesso ou repondo aquilo que está em falta. E diante de reverberações ainda, Sananda, Yeshua, Jesus, Mestre Jesus, utiliza nas suas reverberações frequências similares de imposição das mãos e assim ainda cria sistemas colaborativos para os seus discípulos, pois os discípulos de Jesus eram multiplicadores dos seus preceitos, ainda antes mesmo do campo de crucificação e tantos outros campos de arrebatamento que ocorre, mas ali eles faziam campos provocativos de autocura. A fé sempre curava as pessoas. Os discípulos faziam isso, distribuindo energia similar ao Reiki, pois assim Jesus, em sua infância, lembra da história que eu falei de Jesus, diante da peregrinação que ele teve na Índia, Tibete. Dentro dessa ressonância em que ele recebe o nome de Mestre Issa, em um batismo em Tibete, ele aprende técnica que seria equiparada ao Reiki. Simbologias, campos vibratórios por meio de geometrias, que ativariam portais e potencializariam uma força vibratória vital daquele que recepcionasse. Então, caríssimos, o Reiki é um campo de abertura consciencial muito interessante que vocês têm aqui no planeta de vocês. Muito interessante. Assim como outros campos provocativos. Quando você entra em um estado meditativo, quer seja diante de alguém fazendo a indução, ou diante de um estado particular, privativo,
A meditação auxilia ao campo de ressonância e autocura de vocês. Se cada um de vocês, caríssimos, pudessem fazer ao menos 5 minutos de meditação, transformaria tantas e tantas ordens do seu dia. 5 minutos reflexivos, quer seja com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Se for com os olhos abertos, escolha um ponto para que você fique de maneira fixa observando aquele ponto. Não querendo excluir os pensamentos, mas acolhendo os pensamentos, caríssimos. Acolhendo os pensamentos. Pois os pensamentos são fragmentos eletroquímicos para mostrar a você que, diante do barco à deriva, se você não dar uma ordenança, o cérebro entende que precisa ser colocado algo a ser refletido, pensado. Então você precisa dar um destino efetivo àquele momento. Estou em um ato de autoobservação. Vem um pensamento, estou em observação. Estou em um ato de autoobservação. E você vai exercitando. Caríssimo, sabe o porquê da meditação ainda ser algo discriminatório? Não sei se seria a palavra discriminatório. Não ser tão compreendido. Sim. Porque você faz uma meditação hoje e já quer que seja um ato transcendental. Não existe a persistência. Caríssimos, persistam. Tudo em ressonância precisa ser colaborado dia após dia, com uma frequência. Dá para compreender, filho? Dia após dia. Vocês não nasceram adultos. Vocês nasceram bebês e foram crescendo. Assim, campos de ressonância meditativa precisam ter um crescimento também, diante da persistência e do acreditar também. O ato contemplativo é um ato de meditação. Você pode contemplar, você pode ir na sua janela e contemplar o que há. O movimento da cidade, o movimento das pessoas. Que isso não é um movimento de fofoca, não é? É diferente. Não cuidado, senão daqui a pouco vai estar observando a vida ali. Não utilizem esta orientação do preto velho para ficar na janela, fazendo meditação, mas está observando a vida do outro. Caríssimos, a meditação contemplativa é aquela meditação sem qualquer intenção diante do movimento que está posto à sua frente. Sem julgamento, né? Sem julgamentos. Caso você assim empreenda, isto é fofoca. Não é, filho? Estar observando a vida alheia. Então, tome cuidado, não é? Então, existem mecanismos muito salutares para vocês. Algumas pessoas perguntaram que durante o hospital de Xanadu houve uma voz robótica, além da voz do pai Damião. São reverberações dos seres de Saturno, não é? Certo. Alguns seres de Saturno não conseguem ter uma vibração sonora similar ao que eu estou reproduzindo agora, não é? Pelas cordas vocais. Mas algo mais com falhas na ordenança vibratória, porque inclusive o ato de falar é um ato vibratório, não é? Sim. Por isso que deve tomar cuidado com as palavras. Sim. Tá. Já tem um tempo que perguntam aqui sobre o arcanjo Jofiel, que é o arcanjo do segundo raio. Do raio. Sim. Dourado, não é? Na segunda. Caríssimos, tanto o Jofiel e tantos outros arcanjos, não é? Estão contemplados, mas, por óbvio, o raio dourado não existe. Somente esta ordenança do Jofiel, não é? A falange, a legião dos arcanjos, a hierarquia dos arcanjos é uma hierarquia em que vocês, além de contemplarem, precisam primeiramente senti-los. Senti-los. É um campo vibratório frequencial, o campo angelical, arcanjos, querubins, tronos e assim, que precisa ser sentido diante da sutileza, diante da sutilização. Alguns equívocos ocorrem quando quer pegar um arcanjo
e consagrar como um ato de louvação a um santo, ao arcanjo está em campo de vibração. Vocês têm o arcanjo Miguel, sim, do primeiro raio. O arcanjo Miguel, ele é revestido, sim, daquelas vestes que alguém artisticamente, não é, coloca ali, das vestes diante de uma necessidade tridimensional ainda de ter forma, que vocês ainda possuem essa necessidade. Mas percebam que o arcanjo Miguel é uma frequência. É uma frequência que não possui uma forma definida, mas é uma frequência. E que, como frequência, ela se traveste diante do sentir, primeiramente, do seu campo, da sua glândula pineal, principalmente. Perceber, sentir, levar para o globo ocular, para o campo da glândula ocular, levando para o globo, trazendo para o signo linguístico das vestimentas daquela frequência e trazendo uma forma, diante da necessidade ainda de ter forma. Acredito que com o tempo o planeta vai desapegando das necessidades de formas e compreensão que o sentir é muito mais rápido e instantâneo do que toda essa decodificação da necessidade palpável ainda, não é? Então, Jofiel está assim, dourado classificado, cotume e tantas outras vestes que ali estão inseridos, mas ampliem, sintam. Não fiquem impregnados que tenham ressonância com o raio dourado. Logo, o arcanjo será somente Jofiel. O arcanjo Jofiel é um dos milhares em termos de vibrações que ali respondem. Dá para compreender, filho? Milhares que ali respondem. Sim. Uma pergunta. Jesus é a compreensão absoluta ou existem consciências que o transcendem? E como podemos acessar conscientemente parte dessa compreensão? De Jesus? Sim. Caríssimos, além de Jesus, não seria uma classificação. Jesus está inserido na consciência universal inteligente, no princípio primário. Ele é uma frequência consciencial tão sublime que ele se conecta com o todo, como assim vocês falam, diante da consciência criativa e inteligente do magma universal, e ao mesmo tempo ele se desdobra e vai se revestindo em filamentos, trazendo para os campos mais primitivos, como este planeta, por exemplo, se revestindo mais próximo e ressoando nas interdimensionalidades. Então, não há que falar em consciências acima da crística, mas consciência cíclica, uma consciência universal, uma consciência que seria Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, que seria o todo, que seria o Logos maior, em que se integram todas as consciências crísticas, mariana, e tais consciências vão se desdobrando em filamentos para chegar ao alcance de vocês. Por exemplo, de tantos outros campos que assim necessitem o alcance destas consciências. Respondida a pergunta? Sim. Aí ele pergunta, né? Como podemos acessar conscientemente parte dessa compreensão? Vocês, caríssimos, podem alcançar esta consciência sendo melhores a cada dia. Colocando em prática as lições de verdade e não somente sabendo. Todos vocês sabem que Jesus plantou a consciência crística, o amor ágape. Todos vocês sabem que Jesus não julgava, não apontava, não reverberava campos discriminatórios separatistas. Tais lições podem ser plantadas. Jesus colaborou para ativar os campos luz, sombra, os campos egóicos, levando a que cada um projetasse os seus melhores pela positividade do que cada um tinha para dar. Observe isso também para o outro. O que o outro tem de melhor para dar? Sempre acreditem na capacidade do outro, positivamente. Mesmo que o outro te faça refletir que talvez
fosse mais fácil desistir. Trazendo essas lições para a praticidade da vida, é um meio de acesso à consciência crística. É um meio de alcance. Sim.